estamos num cenário diferente, né? Estamos aqui no meu trabalho hoje. Foi o tempo que eu consegui ter pra me conseguir fazer esses vídeos pra vocês, gente, agora no meu intervalo. Deu pra fazer esse vídeo, gente, a semana inteira, falando sobre o livro, né, que eu li. Gente, eu tenho tantas novidades pra contar pra vocês que eu tô sem tempo. Tipo, nem questão de sem tempo, é questão de eu conseguir me organizar e conseguir botar tudo no lugar. Mas tá tudo fluindo super bem, graças a Deus, gente. Eu escrevi aqui alguns tópicos da qual eu gostei muito sobre a Cartas de um Diabo, né, e seu aprendiz. Um vídeo muito interessante, gente. Um livro super interessante, um livro super bom. E eu queria muito falar sobre ele, né, compartilhar com vocês. Eu já consegui fazer um pequeno compartilhamento em vídeos menores, né? E agora eu vou fazer com vocês, contando um pouquinho melhor, enquanto eu tenho essa hora de almoço meu. E pra quem quiser, gente, comprar ele, vou deixar bem aqui pra vocês tirarem print e vocês conseguirem ver, né, se vocês acham, tá? A capinha dele. Ele é bem pequenininho, tá? Ele deve ter umas 200 páginas só. Gente, eu li ele em uma semana, tá? E eu já estou com outro aqui, né? Senhor, eu preciso de um milagre. Esse mês, gente, eu já li O Segredo, né? Que fala sobre o poder que a gente tem na nossa mente. Eu li, gente, esse, Cartas de um Diabo e seu Aprendiz. Eu li o livro de Benny Hinn, que fala da história dele, né, de Benny Hinn, super boa também. E li também O Nome de Jesus, que, gente, nossa, abriu muito minha mente em questão também de fé, tá? E esse é o último, Senhor, eu preciso de um milagre. E eu tô pra comprar uns outros livros, gente. O que eu mais quero ler, gente, é Os 48 Poderes é o nome. E tem outros também que eu peguei de referência pra mim estar lendo. Então, gente, eu fiz aqui um pequeno resumo pra mim não ficar aqui falando abobrinha, eu ir bem direta, pra mim não perder tempo. Então, gente, eu botei assim, né? Como o diabo consegue nos dominar, né? E eu botei em primeiro ponto: ele nunca ataca a gente de forma brusca. Ele ensina que controle real acontece quando você acredita que suas escolhas não são naturais, não percebe que está se afastando do que é bom e usa distrações, né, distraindo você. Ocupa a mente com preocupações pequenas e excesso de rotina, ansiedade pelo futuro e distrações vazias, né? E eu botei assim, observação. Faz você se desconectar, desconectar de si e desatento, né? E morno pra tudo. Morno quer dizer, você tem aquela certa animação pra certa coisa, mas você fica naquela dúvida, você tipo quer, mas mesmo assim foi aquela coisa meio que enfadado, né? Então, gente, assim, o livro tem muitos tópicos muito legais. O livro fala de muitas coisas e eu confesso pra vocês que no início eu tive um pouco de dificuldade pra mim estar compreendendo ele, tá? No início eu fiquei bem perdida, mas depois eu fui me achando. Depois que você consegue entender que, tipo, a forma que o inimigo tá tentando passar em um ensinamento, você vai entender. E, gente, o que ele fala aqui, que o diabo consegue nos dominar? E você vê, são coisas assim, pequenas, como fazer você acreditar que certas escolhas que você faz, né, que tá acontecendo na sua vida é uma coisa normal, né, o que você vive é normal. Não perceber que você está se afastando do que é bom. Gente, assim, hoje em dia eu não sou mais uma pessoa religiosa, tá? Mas uma pessoa religiosa vai achar que, tipo, o que ele tá querendo dizer que bom, vai querer só dizer em questão de igreja, se conectar com Deus, essas coisas. Mas o bom, às vezes bom vai ser o quê? Você se alimenta bem, bom vai ser aquela amizade que te alerta de certas coisas, entendeu? Então,
você vê o modo geral do que é bom pra sua vida, que você se afasta, tá? E usar distrações. Usar distrações, gente, eu pego um exemplo assim, dando exemplo, tá? Eu hoje em dia, graças a Deus, tem quase uns meses que eu não bebo mais cerveja, e realmente é verdade. Aí dando exemplo, talvez eu fui pra uma festa, fui pra um local onde só tem cerveja, só tem essa bebida, e eu vou me distrair, eu vou me desconectar, sair do meu foco, do qual eu não bebo mais cerveja. Então ali eu já tomei e eu já me distraí naquilo ali, entendeu? E isso também acaba entrando no primeiro tópico, que é você achar que a sua escolha é natural, é normal, tá? Ocupa a mente com preocupações pequenas. O que seriam as preocupações pequenas? A gente tem muito aquela coisa de pensar no futuro, pensar o que vai acontecer, como que será, né? O que está se passando, como que vai ser resolvido. Então, tem coisas, e na Bíblia já diz que o nosso amanhã não nos pertence, né? E falando em questão mais das leis, assim, quanto mais a gente pensa numa coisa, tipo, mais preocupação você pensa, mais preocupação você vai ter, né? Quanto mais você fala, nossa, dando um exemplo, eu não tenho dinheiro para pagar uma conta, eu não tenho como ir para essa viagem, eu não estou conseguindo um trabalho, essas coisas assim, você vai ter mais, né? E isso entra também muito na Bíblia, porque o seu amanhã, o que vai acontecer amanhã, daqui uma semana, seja o que for, você não tem como controlar, você não tem como fazer. A gente se planeja, a gente se organiza, mas a gente não sabe se realmente aquilo vai acontecer, a gente não sabe se realmente vai estar acontecendo de acordo com como a gente quer. E também eu era uma pessoa assim, que muitas das coisas da qual eu planejava, que eu queria, ou seja, que for, não desse certo, eu ficava chateada, gente. Eu ficava pé da vida, porque eu planejei uma coisinha ali certinho, eu queria que saísse daquela forma, mas eu não compreendia, eu não entendia que o que eu planejei, o que eu tava querendo, né, não ia acontecer da forma que eu tava querendo. Não, eu nem sabia se ia acontecer. Então a gente tem que se atentar a isso, tá? Então não deixe o inimigo agir na sua mente com preocupações pequenas, porque você não tem como controlar. Você tem coisas que você não vai conseguir resolver assim de imediato, e você só fica enchendo a sua cabeça, você só fica se enchendo de coisas que assim é vaga, entendeu? E você vai ficar com a mente pilhada, você vai se encher de preocupações, de medo, de frustrações, de tristezas. E é uma coisa que no momento que às vezes você não precisa disso, entendeu? E às vezes de vez a gente olhar só para o problema, a gente tem que não olhar para o problema, você tem que olhar para o que você pode resolver. O que agora você pode fazer diferente, entende? Você tem que olhar para esse lado. Excesso de rotina. Gente, excesso de rotina, como eu tô falando pra vocês, né? Assim, eu era uma pessoa muito sem ordem. Não tinha hora pra nada, não tinha organização pra nada. Sempre chegava atrasada em casa e tudo. Em todas essas coisas. Hoje em dia, eu me considero uma pessoa organizada, mas eu preciso me organizar mais, entendeu? Porque a minha rotina que eu tenho, às vezes eu caio tanto na rotina, né, que às vezes eu não consigo tirar um sono bem, eu não consigo me alimentar bem, eu não consigo ler bem, eu não consigo me inspirar mais e me dedicar mais aqui nos vídeos, né? Eu não consigo observar minha casa. Então, o excesso de rotina às vezes atrapalha você, entendeu? E também a desorganização também. Então, você tenta se organizar, tá? Eu tô fazendo um momento, eu tenho acordado 1 hora antes, aliás, eu tenho acordado meia hora antes da qual eu levanto. Pra quê? Pra mim eu conseguir fazer a minha meditação, o meu momento, tá? Eu me concentrar e meditar com Deus, né? E me arrumar. Que eu tava vindo pro trabalho toda capenga, tava vindo pro trabalho toda horrorosa, toda de qualquer forma. Eu falei assim, não, eu não sou assim, a pessoa que eu estou me tornando, ela não é assim. Essa é a antiga Kailane, e essa antiga Kailane, ela não vive mais aqui. Então, se eu conseguir botar uma roupinha melhor, se eu conseguir organizar o meu cabelo melhor, passar uma maquiagem, botar um acessório, alguma coisa, isso já vai estar dando pra minha cabeça
opa, alguma coisa, opa, tô acordando meia hora antes. Então, minha vida e a minha mente já vai entrando no eixo, entendeu? Então, preste atenção nisso, gente. Ansiedade pelo futuro, é o que eu estava falando pra vocês, da preocupação, né? Gente, eu já tive ansiedade, mas a minha ansiedade que eu tive foi porque, gente, desde nova, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre pensei no meu futuro, no que eu queria, de casa, de trabalho, né, de ser uma pessoa que fosse independente, que eu tivesse as minhas coisas. Eu sempre fui uma menina assim, tá? Então, quando eu tive a oportunidade de eu ter o meu próprio dinheiro, o meu próprio trabalho, eu comecei a querer fazer mil e umas coisas. E eu tive uma oportunidade para mim passar por um trabalho que eu fosse receber melhor, que foi meu primeiro trabalho de carteira assinada. Mas, gente, pensa no trabalho, meu primeiro trabalho, que acabou com o meu psicológico, acabou com a minha mente. E literalmente acabou, gente. E nisso gerou uma ansiedade em mim, que fui parar 2 vezes no hospital, com crises severas de ansiedade, que eu achava que eu ia morrer. Que eu tava... Gente, eu ficava inconsciente mesmo. Parecia que eu... uma debilóide, tá? E, gente, é super ruim. E às vezes a ansiedade eu tinha de quê? Por conta do meu trabalho, que tava horrível, eu não me alimentava, eu não descansava, eu só pensava em como eu ia conquistar as minhas coisas, em como eu ia ter mais dinheiro, em como eu ia dar conta de tudo. Na minha casa, no meu relacionamento, e fora outras coisas, gente. E isso gerou isso, ansiedade. Eu ficava me tremendo, o coração acelerado, a minha mente doía, uma dor no peito, todas essas coisas. E ansiedade não é só pelo futuro, é ansiedade por diversas coisas que a gente sente. E ansiedade, gente, é uma coisa que você pode tratar. Quando você vir um pensamento desses, que começa em vir em perguntas, né? Em dúvidas, você já começa a tentar pensar em outra coisa melhor. E outra coisa que eu descobri há pouco tempo, isso aconteceu, eu tinha 18 para 19 anos, né? Hoje eu estou com 20, então há 2 anos atrás aconteceu isso. Eu fui reparar os tipos de pessoa que eu andava, os tipos de música que eu ouvia, que eu já falei isso pra vocês. E eram os tipos de frequência, né? Era um tipo de pessoas que tinham uma energia que me deixava pior do que eu já estava me tornando, no caso, né? Porque a gente tem que entender que tem coisas que é você que se torna sozinho, você cria sozinho, entendeu? E tem coisas que estão ao seu redor, no caso, né? Pessoas ao seu redor que te deixam dessa forma, entendeu? Antigamente, eu achava que ninguém mudava por conta de uma outra pessoa, entendeu? Eu ainda acredito que ninguém vaca as outras, no caso, assim, né? Mas ser esclarecido. Eu acredito ainda que não, mas eu acredito que a pessoa tem um pouco de certa influência. Por quê, gente? É aquele caso. Por exemplo, se você quer ganhar dinheiro, você tem que estar andando com uma pessoa que já tem dinheiro, que já tá nessa realidade. Se você quer ter um carro, né, e tal, anda com uma pessoa que já tem um carro, que tem 2, seja o que for. Então, se eu queria ser um tipo de pessoa melhor e tal, eu não tinha que andar com uma pessoa que estava na mesma realidade do que eu, ou até pior do que eu. Porque ficava ali, ó, 2 trocam um monte de coisa, mas obviamente, como eu tô falando, ninguém muda por conta de outra pessoa. Porque você tem que saber o que você vai se permitir. Você tem que saber o que aquela pessoa pode jogar pra você, o que pode falar pra você. Então, nesse caso, eu falo pra você que você acaba se permitindo. Tem pessoas que hoje em dia eu ando que falam um monte de coisa, mas a vida dela, o assunto dela não me convém mais. A pessoa não tem as mesmas coisas do que eu. Então, a vida que ela tem não me atinge, porque eu não permito. Eu sei o meu limite. Então, você tem que ter muita maturidade nisso. Entendeu? Então, ver isso, gente. Tá? Então, sobre a ansiedade, né? A gente sabe que ansiedade sempre uma coisa leva a outra. Então, gente, fique atento e também não se deixe se levar. Se você puder ter uma pessoa ali para te orientar, né? Te ajudar, né? Um especialista, tá bom? Ocorre. Distrações vazias. Gente, distrações vazias. Eu acredito que todos nós temos um momento na nossa vida, e aliás, acho que todos os momentos a gente vai ter uma distração vazia.
eu tô no momento auge, um monte de coisa, mas daqui a pouco eu dou um desvio de alguma coisa, pronto, já fui pro caminho diferente do que eu tava querendo, pelos meus objetivos, um monte de coisa, e foi uma coisa assim, boba, vazia, assim, porque é questão de ser bobo, entendeu? Dando exemplo, eu tô na dieta, tô em exercícios e querendo ser saudável. Aí eu vou, às vezes, talvez, dando exemplo, eu vou às vezes todo final de semana pra uma hamburgueria pra sair com uma amiga minha. Aí, tipo, todo final de semana, porque a gente tem um tempo dali, dando exemplo. Aquilo ali já é uma distração vazia, entendeu? Pra que eu vou estar toda semana indo pra um ambiente da qual nem sempre eu tenho que estar ali? Uma vez ou outra, né, a gente sabe, mas todo final de semana eu vou estar saindo do foco, vou estar saindo do propósito, vou estar ficando frustrada porque eu não vou estar vendo meus resultados. Então tem que ficar muito atento, gente. E todas essas coisas vai te levar a você ficar desconectado de você, desconectado do seu propósito, desconectado dos seus sonhos, desconectado da vida que você tá querendo, entendeu? Da melhora que você tá querendo. Às vezes, gente, a gente não tá querendo um carro, não tá querendo luxo, tá querendo dinheiro, às vezes tá querendo só assim alinhar. E, gente, eu falo pro propósito meu, tem vídeos aqui me falando. Eu já tive um momento da minha vida de eu, tipo, só querer sentir que eu, por dentro de mim, eu tava melhor, sabe? Tinha momentos da minha vida que eu só queria sentir que dentro de mim eu tava bem, como se ao meu redor estivesse bem. Não era nada muito demais, sabe? É tipo conexão de mim mesmo, de mim, entendeu? E vocês nunca na vida de vocês deixem nada, ninguém, hipótese alguma, a gente pode ser trabalho, amigo, marido, filho, seja o que for, não deixa nada tirar você de si, não deixa ninguém tirar o seu propósito, não deixa ninguém estragar os seus sonhos, não deixa, gente, porque a pior coisa é você se sentir uma pessoa frustrada, você não realiza as coisas que você quer, você achar que nada precisa na sua vida e você não se sentir conectado com você achar que você não, tipo, você não tem razão, porque você tá, tipo, vivendo por viver. Gente, isso é horrível. É horrível. Eu acho que todo ser humano tem que ter um propósito na vida. Todo ser humano, sabe, tem que ter um objetivo na vida, gente. Porque se o ser humano não tiver um propósito na vida, ele vai ficar aqui vagando na Terra. Por que você vai ficar vagando aqui na Terra? Você tem vida pra você viver. Você tem vida, você tem mente pra você pensar, pra você ter ideia, pra você gerar. Entendeu? Você tem que gerar, você tem que fazer alguma coisa. Tá bom, gente? Então, anota aí essas formas que o inimigo vai te dominar. Gente, segundo, muito importante, que isso tá servindo pra mim, tá? Isso tá servindo pra mim. E eu vou dar um exemplo aqui de uma menina que eu vejo, eu falei pra vocês, da Clara. E eu vi ela falando um negócio que eu concordo muito com ela e eu já percebi isso já tem tempo, tá bom? É o ego disfarçado de humildade. Gente, isso aqui é difícil de falar, tá? Isso aqui é uma coisa muito complexa. Isso aqui mexe com vários tipos de área da nossa vida, tá? Porque muitas das vezes a gente acha que só porque a gente tem uma história um pouco mais com dificuldades, porque você passou um momento mais difícil, você acha que só isso que você foi humilde, que você é humilde. E nem sempre só por você ter passado essas dificuldades, aquilo outro. Eu vou te falar, primeiramente, tudo isso que você acha que é humildade, que você passou, dificuldades, aquilo outro, isso não quer dizer que você é humilde, isso não quer dizer que você foi humilde, que você é coitado, que você... Para com isso. Já pode ir parando com isso aí, que isso daí não quer dizer nada uma coisa com a outra, tá bom? Isso aí é um momento da vida que toda pessoa pode passar, todo mundo tá refém a passar, todo mundo já passou com dificuldade na vida. Isso não quer dizer nada, tá bom? Mas vamos lá, gente. Ego disfarçado de humildade. Fazer você se achar melhor que os outros por você se achar humilde. É isso que eu tô falando, entendeu? Criar comparações constantes. Alimentar a vaidade espiritual ou moral. Gente, isso aqui que eu tô falando é um pouco meio difícil pra falar, porque tem algumas coisas em mim que eu mesmo vejo que
Gente, peraí, vamos lá, peraí, vamos pensar direitinho o que tá acontecendo, o que você tá se sentindo. Gente, se sentir superior a alguém, né? Que a gente achar que... Gente, acho que é a pior coisa. É a pior coisa. Gente, ninguém na vida tem que se achar melhor, primeiramente, né? Porque você tem um telefone melhor, porque você tem um pouquinho mais de dinheiro, porque você consegue dar uma viajada, porque você tem outro tipo de pessoa. Acho que ninguém tem que se sentir melhor do que ninguém nesse tipo de caso, tá? E às vezes você acha também que só porque você tá ajudando, só porque você teve uma certa história com alguém, isso, aquilo, outro, você tá sendo humilde. Você tá sendo humilde, você pagar alguma coisa pra você viajar, sabe? Ou às vezes pela história de superação que você tem. Isso não te torna humilde. Humildade é no seu dia a dia. Humildade é o caráter que você vai ter. Humildade é a reação que você vai ter conforme a situação, com outra pessoa, tá? Humildade vai ser a forma que você vai pensar em certo tipo de situação, entende? Então, o ego disfarçado de humildade tem muitos tipos de área que muitas das pessoas acham que é ego. E outra coisa também, quando, assim, Kailane, acho que quando uma pessoa às vezes consegue ter um momento melhor da sua vida, né, da qual também você está passando, obviamente que você vai querer frequentar um bom restaurante, você vai querer melhorar o seu carro, você vai querer melhorar a sua casa, né? E obviamente que ninguém às vezes vai querer ficar andando com um certo tipo de pessoas ou com um certo tipo de parente, né, que vai te levar pro mesmo caminho que você estava indo, ou com uma pessoa que não está pensando em evoluir. Isso aí eu concordo, mas agora você se achar superior, você se achar um pouco melhor por conta disso, aí tá errado. Dando exemplo, tá? Kailane, tenho um trabalho maravilhoso, entendeu? Com uma semana de folga maravilhosa. Aí, talvez uma folga minha, talvez eu esteja tentando planejar alguma coisa pra mim ir. Eu tô acostumada sempre numa coisinha mais bacana. Uma amiga minha, que eu falo com ela, tenho contato com ela, me chama pra ir pra casa dela, mas talvez ela mora numa casa mais humilde, então me chamou pra ir no Parque de Madureira, que eu sempre fui, eu gosto de ir, dando exemplo. Aí eu não vou pro seu lugar não, porque eu frequento um bom lugar, eu tenho dinheiro pra coisa melhor. Então isso aí já é soberba, entendeu? Isso aí já é soberba. Agora você fala assim, poxa amiga, de ver pra esse lugar, vamos pra um outro, entendeu? Tipo, vamos pra uma outra coisinha melhor, melhor assim, quero dizer assim, um pouco menos muvuca, né? E quem sabe também tem, né, muito assalto, tipo, dando exemplo. Então, você não tá querendo falar que você não vai pra aquele lugar, você tá querendo talvez ir pra um lugar um pouco mais reservado, uma coisa, sabe, sem ser muito exposto, uma coisa mais tranquila, entendeu? Até mesmo você talvez vai querer oferecer para seu amigo uma coisinha, né, do que ficar ali no Parque de Madureira. Mas tô dando só um exemplo da gente, que Parque de Madureira é super bom, eu sempre fui desde meus 8 anos. Mas tô dando um exemplo só disso, entendeu? Então, tipo, tem vários tipos de forma de você falar, de você ter reação, tudo isso. Mas, gente, ego e soberba, né, se sentir superior, já tá dentro da pessoa, tá? Dentro da pessoa, assim, quando a pessoa ela já tem aquela semente ali dentro dela, só falta só regar. Às vezes a pessoa o dinheiro, gente, e a vida boa, assim, dando um exemplo, né, ela, tipo, não muda ninguém, tá? Pra mim, tipo, o dinheiro nada corrompe a pessoa. A pessoa já é corrompida, só que ela não tinha condições, não tinha como sustentar aquilo ali, tá? Tem pessoas que não tem nada, a pessoa não tem nada. Sabe o que é um nada? Não tem nem nada aqui dentro da cabeça. Não é nada aqui da cabeça. Mas a pessoa, quando tem um pouquinho, a pessoa já muda. Entendeu? Um pouquinho. Hoje em dia, gente, eu tô aprendendo, tá? Eu tô aprendendo a saber qual é o meu valor. Mas muitas das vezes, eu me confundo de eu achar que eu tô sendo um pouco meio soberba. Foi igual a questão que eu falei pra vocês do kit de cabelo, né? E eu falei assim, gente, será que eu tô querendo me sentir por eu ter uma condição de comprar isso aqui? Mas ao mesmo tempo assim, não, eu tenho condição, mas eu fico apegada
a não gastar, porque eu acho que eu tenho que ter uma coisa mais humilde, mais inferior. Dando exemplo, né? Eu posso ir talvez num barzinho, qualquer barzinho ali de Madureira, né? A esses barzinhos que tem, né? Como a gente fala, pé de cana. Mas eu também não posso ter uma condição de eu frequentar talvez um bar um pouco melhor, né? Um restaurante um pouco melhor, entendeu? Então, gente, eu acho que vai tudo, assim, dependendo da forma que você é, entendeu? Mas também não deixe, gente, nada corromper a sua essência, entendeu? Eu sei que tem coisas que corrompem, que gera dúvida dentro da gente, então por isso que a gente tem que estar sempre alinhado, né, com o Todo-Poderoso, né, com tudo. E, gente, criar comparações constantes. Isso aqui, gente, eu acho que eu tenho nem como te explicar, né? Comparações constantes já é ruim, né? Primeiramente, porque você vai ficar se comparando a alguém. Ou então você vai ficar deixando a pessoa se comparar a você, né? Primeiramente, isso já é errado. Eu jamais, dando exemplo, uma colega minha disse, tipo, dando exemplo, tá? Uma amiga minha falou pra mim que trabalha em shopping, e eu já trabalhei em shopping, falar, amiga, você trabalha em shopping é isso, aquilo, outro. Eu vou falar pela minha experiência, falar, amiga, se você puder melhorar, melhora sim, entendeu? Você vai conseguir, sabe? É ver diferente, não você ficar se comparando, você trabalha isso porque eu ganho tanto, porque meu trabalho é assim, assim, assado, sabe? Eu tenho um telefone, um telefone do ano, minha amiga não tem, porque meu telefone... Sabe, essas comparações é ruim, gente, é chata. Ou então você fala, porque tal época, isso, aquilo, outro, eu também era assim, sabe? Não tem noção. Eu tipo, me afastei de uma pessoa que ela era assim, gente. Na verdade, tudo que eu tô falando aqui me fez lembrar um pouco dela, entendeu? Dessa pessoa que eu tô falando. Ela teve um momento dela assim, né? Todos nós temos nossos momentos de crescer, né, gente? Crescer. E hoje em dia, quando eu começava a conversar com ela, do nada ela vinha falando de questão de quanto que foi alguma coisa que ela comprou, de que viagem, quanto que ela foi, quanto ela estava recebendo. Sabe, algumas coisas assim, ela sempre se falava, tipo assim, não, você vai conseguir, porque eu já consegui, eu já passei por isso, mas Deus me livre eu voltar. E, tipo, eu ficava um pouco mal, entendeu? Eu ficava muito pensativa assim. E você, às vezes, acaba, que sem querer, você acaba ficando com uma certa inveja. E nem às vezes de você, por conta que a pessoa fala tanto disso, que você acaba ficando, eu também quero. Como vai chegar a minha vez, isso, aquilo, outro, entendeu? E, gente, eu tive que ter todo um processo, tá, nisso aí. Eu me afastei dessa pessoa, tá? Falo isso, aquilo, outro, mas eu não tenho tanto mais vínculo, tanto assunto. Até pra mim proteger minha mente, entendeu? Porque a gente tem que pensar, gente, que também nem tudo que a pessoa mostra, nem tudo que a pessoa diz ser, é o que ela é o que ela vive, entendeu? Hoje a gente tá na era dos status, né? Na era de ser moderno, isso, aquilo, do outro. E todo mundo mostra uma vida perfeita, mas você acha que a vida de todo mundo é perfeita? A minha não é perfeita, gente. E nem de ninguém vai ser perfeita. Pode ser a pessoa mais bilionária desse mundo, gente. Porque não é o dinheiro que vai fazer sua vida ser melhor. Porque se fosse isso, dinheiro pagava saúde, dinheiro pagava felicidade, sabe? Então, gente, é meio complicado falar sobre isso. Alimentar a vaidade espiritual ou moral. Gente, isso aqui é mais assim, para uma pessoa, tipo, dando exemplo, eu, que tenho estudado mais sobre fé, sobre melhorar a vida, isso, aquilo, outro. A pessoa se achar superior e melhor só porque ele é um pouco mais inteligente do que você, só porque ela consegue resolver mais, só porque ela entende um pouco mais, né? Moral vai ser o quê? Mais física, a pessoa ser um pouco mais bonita, ter um cabelo mais bonito que o seu, um carro melhor que o seu, ou falar melhor do que você, sei lá, gente, né? Essa vaidade, né? Que todos nós também temos e somos sujeitos a ter e a sofrer. Mas, gente, todas essas coisas aqui o inimigo tem brecha na sua vida, entendeu? Tem brecha dentro da sua casa, entendeu? E acho que é pior do que na sua casa é dentro de você, entendeu? Então, gente, toma cuidado com esse tipo de hábitos que eu tô falando pra vocês, tá? Eu tô dando aqui exemplos da minha vida, de outras coisas assim, mas vai se observando também. Gente, ele vai fazer também você enfraquecer na fé. Gente, eu tenho estudado muito sobre a fé, tenho estudado muito sobre as leis universais, tá? Para algumas pessoas vai achar que isso
isso não é certo, que não é isso, aquilo, outro. Mas quando você começa a estudar, quando você começa a sentir, né, alguma coisa boa na sua vida, eu acho que gente, a religião mata muitas pessoas, tá? Porque muitas pessoas seguem aquilo que uma pessoa diz, aquilo que uma pessoa fala pra você, e você mesmo não sente nada. Você finge que você tá sentindo, que você acredita que tá acontecendo por conta daquilo ali. Entendeu? Então, esse cara tem que ficar muito atento, gente, muito atento. E hoje em dia, graças a Deus, o Senhor tem dado inteligência, tem dado sabedoria pra minha cabeça, para mim conseguir sentir, ver uma outra realidade, sentir uma outra coisa da qual eu não sentia dentro da igreja, tá? Assim dizendo, sendo pastoreada. E, gente, a fé, ele é muito mais do que a nossa cabecinha possa imaginar. Gente, a fé tem certas coisas, gente, que a gente, no espiritual, tá? No modo espiritual totalmente, a gente nunca vai compreender, porque a gente não foi feito para compreender certos tipos de coisas sobrenaturais, tá? E tem outras coisas que depois que você sabe como é que faz, você sabe como é que é assim, ó, de um estalar de dedo você consegue tirar de letra. E, gente, ele vai fazer assim para enfraquecer a sua fé. Vai transformar a fé em um hábito vazio. É igual aquela pessoa, ai, se Deus quiser, ai, porque Deus ainda não quis. Ai, gente, para com isso. Para com isso, porque a gente é filho de Todo-Poderoso, todos nós somos poderosos, todos nós somos semelhantes de Deus. E você acha que, dando exemplo, você acha mesmo que Deus não quer que você prospere na sua vida? Deus não quer que você se alimente melhor? Deus não vai querer que você descanse um pouco mais? Deus não vai querer que você faça uma viagem que você quer? Deus não vai querer realizar seu sonho? Ele vai querer, gente. E outra coisa que eu tenho aprendido também, ai, eu vou fazer isso aqui, eu vou pedir permissão a Deus, isso aqui ou o outro, mas às vezes a permissão que você precisa não é de Deus. Às vezes a permissão que você precisa é você acreditar em si, é você ir lá ter ação e fazer. Às vezes a permissão que você tá achando que Deus vai fazer, ele já deu pra você fazer, ele já deu um sinal pra você ir lá fazer, você tá esperando alguém ir falar, um sinal divino, um trovão cair na tua frente. Pelo amor de Deus, quando você se sente alinhado, quando você se sente bem, você se sente feliz, você acha que isso já não é um sinal? Porque se a gente é a casa do Espírito Santo, ele tá dentro da gente. Se você está alinhado, se você tá indo buscar, né, buscar, gente, buscar que eu digo assim, é no modo geral, tá bom? Tô falando de religião, de igreja, nem nada, porque eu não vivo isso, tá bom? Mas tô falando assim no modo geral. Se você tá tentando buscar você ficar certo com o espiritual, eu tenho certeza que você tá sentindo alguma coisa diferente. Você não tá sendo mais normal, tá? Porque quem é espiritual não é normal, e acredito que, graças a Deus, ninguém aqui é normal. Todo mundo aqui tá tentando se alinhar, tá bom? Então, gente, é dessa forma. Para de querer ficar esperando uma coisa sobrenatural do céu. Para de querer ficar esperando Deus vir descer e fazer uma coisa que Ele não vai fazer, gente. Ele não vai fazer. A gente é semelhança de Deus. Se a gente é semelhança de Deus, a gente tem que ser, sim, espiritual, e tem que ser físico. Então, dando um exemplo, para mim ter dinheiro, o dinheiro vai cair na minha casa? Não vai cair na minha casa. Eu tenho que ver alguma forma ganhar dinheiro. Eu tenho que ver alguma coisa me vender alguma coisa. Não sei, eu tenho que se movimentar. Às vezes o dinheiro vai vir no modo espiritual assim. Dando exemplo, eu tô querendo tanto aqui, tem uma pessoa me devendo, ela rapidamente vai arrumar o dinheiro e vai cair na minha conta. Dando exemplo, tô precisando consertar esse meu carro aqui, mas eu não sei como. Rapidamente, às vezes, apareceu um amigo seu que já tem, sabe, é esse momento, isso é coisa assim. Dando exemplo, outro exemplo mais para frente, dando exemplo, tem uma conta tua que já tá esquecida, que tu nem sabe lá que tem lá no teu coisa. Às vezes tem R$50 lá que você nem lembrava, um dinheiro intocado, uma moedinha. Você tá precisando de uma roupa nova, vai ter uma roupa no teu armário, do nada vem uma pessoa te doa a roupa. Gente, é uma coisa assim, sobrenatural, que você não sabe como explicar. Aí sim, mas você, tipo, talvez você caçou, você falou, você pensou. E outra coisa também que não tá aqui, é você saber esperar. É saber você esperar o momento certo. Às vezes você faz um pedido, você quer um querer, você quer pra ontem, você quer pra hoje, você quer pra agora. E você tem que entender que o planeta Terra não é igual pro espiritual não, gente. As coisas ali, ó, tem tudo momento. Tem tudo momento e hora certa, entendeu?
Não é assim, gente. Você pediu, você quis alguma coisa? Meu amor, se você já pediu, você já falou, já sentiu que é teu o que você quer, amor, beijo, vai acontecer. Fica calada, quieta, vai viver a sua vida. Feliz, agradecendo, fazendo suas coisinhas direitinho. E cá, pronto, a hora vai chegar, vai acontecer. Óbvio, dando exemplo, se você quer viajar, a viagem vai se arrumar toda sozinha, né? Você tem que planejar a viagem, você tem que ver o resto sobrenatural que você acha que você não consegue fazer, meu amor, entrega aí pro universo e pronto, entendeu? Tornar a oração uma rotina. Às vezes a gente fica ali, gente, minha mãe me ensinou muito o Salmo 91, Pai Nosso. Gente, eu sempre orava assim, até ano passado eu achava que a oração tinha que começar dessa forma. Já era rotina, gente. Já virou só palavras aquilo ali. Já virou só palavras, tá? Outra coisa, sempre quando eu orava pelas mesmas coisas, as mesmas palavras, as mesmas palavras. Gente, isso já é uma oração de rotina. Já é oração de rotina. E outra coisa, muita pessoa só ora, só medita, só reza, só faz o cabalacubaco, seja o que for, só pedindo, pede, e o que você vai dar? O que você tá fazendo? Vamos querer também, né? Que eu tô falando aqui pra vocês, vamos querer. Eu quero ter mais sabedoria, eu quero ser mais próximo da coisa. Tu tá lendo algum livro? Você tá caçando alguma coisa diferente pra você aprender? Você não tá, não. Então como que você vai buscar mais sabedoria? Como que você vai buscar ser uma pessoa um pouquinho melhor? Se você não muda da rotina, você não lê, você não busca uma cultura nova, você não busca um idioma novo, você não busca um trabalho, você não busca nada de diferente, criatura de Jesus. Não tem como você ser uma pessoa de sabedoria, uma pessoa diferente, uma pessoa próspera. Não tem como, gente. Não tem como só Deus, o universo, o Espírito, seja o que for, fazer tudo sozinho. Não tem como. Gerar dúvidas, ele vai fazer. Gente, o inimigo sempre faz gerar dúvidas. O inimigo sempre vem para nos confundir. O inimigo vem para matar, roubar e destruir. Ele vai botar dúvida na sua cabeça. Ele vai tentar destruir a sua cabeça de todas as formas. Todas as coisas que você acha que é correto às vezes, ele vai tentar também te botar dúvida naquilo ali. Entendeu? Como eu tô falando, como você ficar alinhado, você vai sentir o que tá correto, o que tá coerente, né? Mas aí vem ele germinando na tua cabeça ali, outras pessoas, e vai fazer isso. Por isso que fala, você não tem que aceitar palavras negativas na sua vida. Você não tem que andar com pessoas assim, porque esse tipo de pessoa vai fazer na sua cabeça, na sua vida, você pensar que você está agindo de forma incorreta, que você está falando de forma errada, que você está se vestindo de forma errada, que você está indo de forma errada, que o seu relacionamento está errado. E essas pessoas sempre vai fazer você pensar ao contrário. Sempre. Vai sempre te desanimar, entendeu? Então você tem que estar alinhado com um todo dentro de você, com todo o poderoso dentro de você. Esse sim não vai te deixar dúvidas, tá bom? E, gente, outra coisa super, hiper, mega importante, tá? Que esse aqui também eu tenho estudado muito. Tem uma parte, assim, tipo, na Bíblia, da Bíblia não, gente, ó, toda confusa. No livro, que ele fala paciente, tá? O aprendiz, e ele chama a pessoa, né, o ser humano lá, que ele tava usando como paciente. Ele fala que ele tem que fazer o seu paciente alimentar certos tipos de sentimentos. Por quê? Certo tipo de sentimento vai levar você uma coisa a outra. E o que acontece, gente? Ele retrata no livro que tem sentimentos, quando é muito bem alimentado, que ele vai ser pior do que um pecado. Um pecado da qual a gente acha, tipo, fornicar, trair, roubar, matar, entendeu? Tô dando um exemplo. Esses pecados assim que a gente não respeitar mãe nem pai. Um sentimento bem alimentado vai ser pior do que esses pecados da qual a gente acha que a gente conhece, né? Assim, no modo geral. E o primeiro ali, gente, é raiva, revolta, ódio, ira, frustração, medo, ansiedade. Todos esses sentimentos, gente, todas essas emoções, essas coisas vai te levar a um cativo de pecado maior, e ele vai ter brecha na sua vida.
Quantas e quantas vezes você já não sentiu uma raiva, você não sentiu um ódio por uma coisa que não está acontecendo na sua vida por alguém? Quantas vezes? Quantas vezes você às vezes fala em nome de Deus? Não, porque isso vai acontecer, isso, aquilo, outro, porque eu confio em Deus, isso, aquilo, outro, que não vai fazer acontecer. E dentro de você, você já tá com ódio, você tá ali com a raiva, você tá ali com a tristeza, isso, aquilo, outro. Quantas e quantas vezes você não se repara que você tá vivendo assim, que você está falando, você está sentindo isso. Gente, uma coisa que eu tenho aprendido, para uma coisa acontecer na nossa vida, além de você ter um pensamento positivo e além de você falar, você tem que ter um sentimento da qual você se semelha a ser. Não tem como, dando exemplo, não tem como eu se amostrar toda bonitinha aqui direitinho, mas por dentro de mim eu tô toda podre, eu sou toda horrível, eu só tenho maldade, eu só tenho palavras negativas, eu não tenho nada para oferecer de bom, da qual eu mostro que eu tô aqui. Ah, ela é toda bonitinha, ela é toda cheirosinha, ela é toda sorridente, simpática por dentro de mim. Eu não sou isso. Não tem como, uma hora ou outra, ou meu sentimento dentro de mim vai me puxar, né? Ou minha outra parte boa, né, vai me puxar. Mas provavelmente o mal, as coisas, né, vai puxar você. Porque se você tá assim, você já é uma pessoa fraca. Você já é uma pessoa com pensamento fraco. Você já é uma pessoa de espírito fraco. Essa é a verdade. Tá bom? Se você se deixa se abalar por qualquer tipo de coisa, você tem um sentimento, você tem um espírito fraco, você tem uma mente fraca, você tem que tratar isso, você tem que começar a exercitar essa sua mente, esse teu espírito, para você ser uma pessoa forte, porque todos nós somos fortes, todos nós somos capazes de tudo, tá bom? Então, gente, fica atento a esses sentimentos. E ontem eu tava lendo Gênesis, que eu quero começar a entender um pouco melhor também dentro da Bíblia, em questão desse assunto de fé, tá bom? E de milagres. Então, gente, eu vi que lá Caim e Abel, né? Caim e Abel, né? Filhos de Adão e Eva. Caim, ele ficou com raiva, ele ficou com ira, que Deus não aceitou a oferta dele. E Deus pergunta pra ele, né? É porque agora eu não lembro o versículo que eu deixei anotado no meu caderno. Deus fala assim pra ele, de uma forma assim, eu entendi assim, se ele tivesse com um sentimento, né, se ele estivesse bem, iria ser aceito. Então por que ele estava daquela forma? Então Caim já tinha maldade dentro dele, Caim já tinha ira dentro dele, já tinha inveja do irmão dele. Então Deus não ia aceitar a oferta dele, Deus não ia aceitar aquilo ali, porque é o que eu tô falando, o Todo-Poderoso, ele tá dentro da gente, então ele sabe quem é a gente, ele sabe como estamos se passando por dentro. Então por isso que eu falo, não tem como você tá falando uma coisa, tá? Você tentando viver uma coisa, se dentro de você é outra pessoa, você tá com outro pensamento. Não tem como, gente, não tem como se alinhar, não tem como tudo se alinhar, não tem como, tá? E nisso Deus fala sobre, se ele fosse alimentar essa ira, haja o pecado na porta dele. Então, ele já estava caminhando pro pecado, ele já estava pecando. E Deus fala ali também, para vocês verem, tá na Bíblia, que aquilo que ele estava desejando, iria voltar para ele, de alguma coisa iria voltar para ele. Então, por isso que fala, aquilo que você pensa, aquilo que te deseja, chega até você, vai se realizar. Então, por isso que você tem que saber o que você deseja, ou a forma que você deseja, aquilo que você pede, você tem que saber, porque vai voltar para você de algum jeito, de alguma forma, entende? E, gente, é muito bom, sabia? Porque esse coisa de sentimento, eu tive uma confirmação assim, sabe? Eu tava estudando um livro não, vendo um vídeo de uma moça, a Bia, acho que é uma pessoa nova que eu assisti, depois eu vou mostrar pra vocês. E ela explica sobre isso, a questão de sentimento, mas isso eu vou deixar pra um outro vídeo. E, gente, umas outras partes, assim, importantes, mas não tantas como essas eu queria falar, que eu já vou finalizar, que já tá na hora de eu voltar, daqui a pouco. Gente, o que acontece? E nesse livro também, ele retrata pro seu aprendiz afastar o seu paciente, tá? Afastar o seu paciente das paisagens, do silêncio,
das leituras de autores antigos, de músicas daquela época, que no caso daquela época era a época de Guerra Mundial, que retrata nesse livro aqui. Então, o que era mais antigo para ele seria o quê? Uma valsa, umas músicas clássicas que a gente ouve hoje em dia. Então, gente, isso pra mim tudo se liga, porque eu tenho estudado sobre frequência, eu tenho estudado sobre o poder da mente. E muito deles falam sobre isso, gente. Fala sobre isso, sobre frequências de músicas, frequências sabe, que o ambiente vai estar ouvindo ali, entendeu? Da energia das pessoas, né, do poder da sua mente. Cara, então pra mim isso tudo, sabe, se ligou. E eu fiquei muito interessada nesse livro, gente, muito interessada. Eu tô falando dele pra quantas pessoas eu posso falar, entendeu? E eu não podia deixar isso pra, tipo, falar com vocês. E eu escrevi, gente, assim, ó. Deixa eu ver aqui. Eu escrevi assim... uma das partes que me chamou a atenção foi ele dizendo para o aprendiz: afasta o paciente das coisas que levam a despertar a consciência, porque quando você automaticamente começa a se alinhar dentro de você, você começa a despertar, você começa a ter outros olhos. Quando eu comecei, gente, a me alinhar, a ir pro caminho assim, né? O caminho certo, gente, eu comecei a tirar a primeira coisa, fofoca do meu meio. Eu comecei a tirar certo tipo de amizade, eu parei de ouvir certo tipo de músicas, alimentos, que eu falei pra vocês que eu comecei a querer me cuidar melhor. Comecei a diminuir um pouco o telefone. Gente, eu comecei a tirar tantas coisas que hoje em dia eu não vejo mais interesse. Eu não vejo mais interesse, gente. Sério, eu não sinto mais interesse nesse tipo de coisa da qual eu fazia um ano atrás. Eu não sinto. Então eu vejo que realmente eu tenho despertado para a consciência. Eu tenho despertado pro outro lado, né? E eu botei assim, como música clássicas, a paisagem natural, né? E o silêncio, né? O silêncio, ele vai te levar, gente, a um nível assim da sua cabeça no mundo, assim, cara, eu não sei explicar pra vocês, é só vocês parando um dia, vocês aprendendo a controlar a respiração de vocês, que vocês vão entender. Eu tenho aqui 3 experiências, mas a minha primeira experiência meditando mesmo certinho, vocês não sabem o que aconteceu, gente. Que até hoje eu falo, gente, como isso aconteceu? Não foi da minha cabeça, não foi de mim. Foi uma coisa realmente sobrenatural que me levou, né, ao local e a experiência que eu tive, mas isso também para um próximo vídeo, né? E das leituras antigas, porque contém sabedoria ancestral que te leva à consciência. Gente, pessoas que escrevem livros, ainda mais autores antigos, eles tinham praticamente um manual naquela época. Dando exemplo, a gente tá no século 21, 22, não sei se a gente já mudou já, ou vai mudar. Mas daqui a mais uma década, tipo, dando exemplo, o nosso alimento hoje em dia, que é um pouco melhor, né, daqui a uma década vai estar pior. Tipo, então, na nossa década de hoje, a gente tem as receitas, a gente tem as coisas que eles lá na frente vai poder saber usar. Então, vamos supor, há 80 anos atrás, há 100 anos atrás, né, com certeza as pessoas sabiam que o que talvez era certo para levar uma vida melhor, o que era certo para você se desviar, né, do que o inimigo continha, entendeu? E se bem que naquela época, né, ainda mais em época de reis, príncipes, hoje em dia tem, né, na Inglaterra, né, essas coisas assim, mas naquela época o que comandava, né, naquela época era a Igreja Católica, praticamente, né? Mas se o inimigo falou daquela forma ali é porque eles tinham um manual, eles tinham a sabedoria, né, para aquele século ali, né, entre 1930, 1940, 1945, né, que foi na época da Guerra Mundial. Eles, no passado deles lá, né, nessa época, nessa década, eles tinham um manual para aquelas pessoas ali conseguirem se desviar do inimigo e ter uma vida melhor, né? E o paciente dele, gente, era um cristão que estava se tornando cristão na época mundial. E outra coisa também que eu quero falar para vocês também, ele fala, gente, para todo tempo o seu aprendiz proteger ele da morte, proteger o seu paciente da morte, sabe por quê? Porque, gente, ele falou que a alma dele não estava totalmente do inimigo,
entendeu? Então, pra você ver só que o mal, gente, ele é inteligente, ele sabe todo o tempo, entendeu? Ele sabe todo o tempo que ele tem. Gente, ele sabe de tudo. Então, a gente tem que ser mais esperto do que ele, entendeu? Por isso que tem um livro também de Napoleão Hill, Mais Esperto do que o Diabo, que é um dos livros que também mais despertou minha cabeça, tá? Que foi o livro que mais me fez despertar para eu parar de ser uma pessoa procrastinadora, uma pessoa que dava desculpa pra tudo, entendeu? E a procrastinação não é de um dia para outro que você vence, não, ele é todo dia é ali. E a procrastinação também, ela é um pecado na nossa vida, entendeu? Então, gente, eu quero deixar essas palavras pra vocês. Espero que, de algum modo, esses tópicos que eu tô falando pra vocês, esses exemplos que eu tô dando pra vocês, alguns da minha vida e outros que eu vejo, sirva pra você conseguir vencer o inimigo, não deixar ele ter brecha na sua vida. E, gente, vencer o inimigo não é só pra quem é cristão, não é só pra quem é, sabe, religioso, entendeu? A gente tem que ser muito mais do que uma religião nos conduz, nos fala pra ser. Você tem que ser aquilo que você sente dentro de você, porque Deus está dentro de você, o Todo-Poderoso está dentro de você, o universo está dentro de você. Então você tem que seguir, é isso, entendeu? E a gente tem que vencer ele para vários tipos de coisa, gente, vários tipos de coisa, não só para ter a salvação, é pra gente saber viver nessa terra, pra gente saber sobreviver nessa terra, entendeu? Porque eu tenho certeza que Deus tem para todos nós uma vida boa, todos nós, a gente ter uma vida leve, tranquila, de algum modo, de alguma forma, mas a gente dificulta ela, porque a gente não sabe usar o manual certo da nossa vida, entendeu? Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou mostrar pra vocês aqui, gente, um pouquinho como aqui é lindo também, ó. Aqui também é bastante paisagem, gente. Quando chega aqui de manhãzinha, é muitos passarinhos, muitos bichinhos aqui o tempo inteiro. E é um lugar aqui pra mim muito bom também. Eu adoro ficar lendo aqui, adoro meditar aqui, né, que é uma calmaria, uma paz enorme. E também aqui eu aprendi assim, a alinhar um pouco melhor com essa natureza que eu vejo todos os dias, graças a Deus, que eu agradeço muito a Deus pelo meu trabalho. E é isso, gente, não deixe de você se inscrever, não deixe de você comentar, não deixe de você compartilhar. E comente aqui se por acaso esse vídeo te ajudou a você de alguma maneira, de alguma forma. E se você tem alguma coisa pra compartilhar com todos nós, e eu quero dizer pra você que eu não sou melhor do que você, também você não é melhor do que eu, tá bom? Não é só porque eu falo essas coisas que eu não sou uma pessoa que erra, eu não sou uma pessoa perfeita nem nada. Eu tenho aqui buscado uma evolução espiritual, tenho aqui buscado uma versão melhor de mim, e eu sempre tento compartilhar isso com vocês, né? Essa trajetória que eu tenho seguido, e eu quero seguir até quando Deus achar que é a hora. E é isso, gente. Então, se você puder fazer 1% melhor pra você, você faça. Quanto melhor você ser estranho e esquisito nesse mundo, é o melhor. Entendeu? E é isso, gente. Um beijo, que eu tenho que voltar pra trabalhar.